paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal LS Podcast. E hoje nós temos um testemunho muito forte. Convido você a assistir, se for possível, até o fim. Se você tiver alguma outra coisa importante para fazer e for distrair, for te tirar o foco de você assistir, eu aconselho, assista depois. Mas assista inteiro, na íntegra, você vai ver o testemunho maravilhoso que Deus fez na vida do nosso querido irmão pastor Rosley. E esse testemunho que, graças a Deus, Deus preparou tudo, deu certo, foi gravado ao vivo, via WhatsApp, uma chamada de vídeo, direto de Goiânia, Goiás, e vocês vão assistir e vão ver o que Deus fez na vida do nosso querido irmão e pastor Rosley. Antes Saulo, agora transformado em Paulo. Ou seja, antes ele odiava, perseguia os crentes, mas depois, com o trabalhar de Deus na vida dele, Deus fez uma grande obra na vida dele, e eu tenho certeza que vai se identificar com muitos dos nossos ouvintes, que muitas vezes você está passando por essa situação, ou já viu pessoas passar, ou vai ver pessoas passar por situações semelhantes, mas meu querido irmão, preste atenção, nosso Deus, ele sempre responde, ele sempre trabalha em prol daqueles que abrem o coração para ele e que também nele espera. E eu gostaria de deixar vocês com esse testemunho maravilhoso do pastor Rosley, direto de Goiânia, Goiás, nosso querido amigo pastor Rosley, que atendeu ao nosso pedido aqui, encarecidamente, parou de fazer algumas coisas que ele tinha que fazer no seu dia a dia, para trazer para nós aqui esse testemunho que vai ser edificante para a sua vida, para a sua família. Se for possível, se você ainda não for inscrito nesse canal, com muita humildade eu peço, se você gostar, claro, do conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, mostre para um amigo, para um irmão, para um parente. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai trabalhar em sua vida e trabalhar na vida dessa pessoa que vai assistir esse conteúdo abençoado desse testemunho do dia chamado hoje. Pode ser que algum minuto dê algumas enroscadinhas no áudio, mas é coisa muito significativo, mas não vai atrapalhar o entendimento de você assistir, tendo em vista que foi gravado direto lá de Goiânia, Goiás, via WhatsApp, pela internet. Meu muito obrigado, desde já agradecendo a vocês. E desde já gostaria de que vocês ficassem com o testemunho abençoado do nosso pastor Rosley. Assista com atenção e Deus vai abençoar você grandemente em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique aí com o testemunho em nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rosley Siqueira, da Igreja Evangélica Pentecostal Chama Divina, e eu vim aqui, por intermédio do meu amado irmão em Cristo, também amigo, pastor Lázaro Santos, no seu canal do YouTube, a convite dele para trazer para vocês o meu testemunho de vida, o que Deus ele fez na minha vida, durante a minha infância, adolescência, juventude, até o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém? Nós vamos começar aqui este testemunho, lendo aqui um versículo da palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo de número 139. Amém? Eu vou ler alguns versículos somente, e depois a gente vamos dar início aí no nosso testemunho, tá bom? A onisciência e a onipresença de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras algumas na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer da sepultura a minha cama, se fizer da tua... Então, segundinho, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde escaparei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer da sepultura da minha cama, diz que ali estás também.
se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas da escuridão, então a noite é a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e as luz são para ti mesmas coisas. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosos são as tuas obras. A alma a sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são as somas deles. Eu gostaria que os nossos amados, vamos dizer assim, amigos, irmãos em Cristo que vão ouvir este testemunho, clavassem estes dois versículos aqui, ó, 16 e 17, dos Salmos 139. Os teus olhos me viram informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, amadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas. Esses dois versículos relatam a minha vida. Porque eu disse, todo o Salmo 109, do que eu li, é a coisa mais linda, de todos os versículos, falando ali da onipotência de Deus, da onisciência de Deus, que Ele conhece tudo, que Ele sabe tudo, que Ele vê tudo, que Ele contempla tudo. E por isso nós não temos para onde escondermos a face dele. Mas esse versículo 16 e 17, quando diz que o Senhor, né, ainda que o meu corpo não era formado, Ele já viu o meu corpo. E também, no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Quer dizer, eu costumo dizer que tudo em nossa vida tem um porém. Nossa vida tem um porquê de Deus. Então, o meu nascimento narra a minha mãe. A minha mãe, ela já tinha 2 filhos, né? Eu tenho 2 irmãos, na verdade é um irmão e uma irmã, Vanderlei e Vanderleia, né? E devido a minha mãe passar pelos problemas difíceis, ela não podia ter uma terceira gestação, por causa que ela estava fazendo uso de medicamentos muito forte, e ela não podia ter um terceiro filho, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. Só que, de repente, a minha mãe descobre que está grávida e já está em alguns meses. E o médico disse, olha, a gravidez da senhora ela é de alto risco. A senhora vai correr risco dessa gravidez e a criança pode pode morrer dentro dessa gestação e vai nascer com vários problemas de saúde. A minha mãe deu continuidade à gravidez. Eu nasci de 7 meses, o prematuro, né? E pesava 750, 800 gramas. Minha mãe conta que eu cabia numa caixa de sapato. Nasci com vários problemas de saúde, entre vários, mas assim, os mais assim, eu nasci com o rim esquerdo atrofiado, nasci com problema no rim, eu tenho inclusive insuficiência renal, né? Os meus próprios rins, eles formam as pedras, às vezes eu tenho muito problema de pedra no rim, agora graças a Deus melhorou um pouco. Mas o pessoal, toma chá de quebra-pedra, toma chá não sei do que, sempre tomei isso aí, mas não resolve não. As pedras vão e voltam e não tem jeito. Porque eu falei que insuficiência renal, me perguntou, é calcificação dos rins. Tem também insuficiência renal devido ao problema dos rins, o meu rim direito ele tem uma má formatura, né? Ele é seco. E também eu tenho problema de calcificação renal. Os meus próprios rins formam pedra do nada. Então, eu nasci com problema renal, nasci com problema no fígado, eu nasci com um atrasamento mental de 3 anos. Não, eu não sou deficiente mental, não nasci
com deficiência mental, com um atrasamento mental de 3 anos, né? 3, 4 anos. E também o problema maior sempre foi o problema pulmonar. Eu nasci com um problema pulmonar. Quando eu nasci, eu tive uma bactéria no pulmão, então eu não conseguia respirar. Meu pulmão era muito fraco, eu não respirava. E ali, quando eu nasci, eu fiquei ali alguns meses internado, para ser bem sincero, 3 meses, até melhorar bem, conforme minha mãe narra a história da minha vida. Daqui a pouquinho vocês vão saber por que minha mãe narrou a história da minha vida, e por que eu sei. E aí, com 3 meses, o médico descobriram que eu tinha um problema. Eu tinha a língua grudada ao paladar. Eu tinha a língua, não é bem grudada ao paladar, tá? Grudada na campainha aqui, ó, carregando a voz. A língua grudada, ela, quer dizer, não soltava, não tinha como falar. Inclusive, a minha língua ela é bem achatada. A minha esposa que acha legal até. Ela fala que a língua é arredondada, é achatada, diferente, né? E, na verdade, ela é mesmo, e ela é solta só um pedacinho, que mais para frente eu vou explicar como aconteceu. E por esse pedacinho que ela é solta, eu consigo falar, né? Eu tenho dificuldade para falar, eu treinei muito para pregar a palavra de Deus, ficava na frente do espelho, pregando para mim mesmo, eu falava muito rápido, falava errado, trocava letras. A minha esposa, na época era minha namorada, né? Hoje a minha esposa me ajudou muito, né? Me falando, tem que falar mais devagar, mais compassado. E eu fui treinando o espelho até eu conseguir ter um controle da minha voz. Mas vocês vão perceber durante o testemunho que eu posso trocar algumas letras, alguma palavra longa. Eu tenho dificuldade para falar, até na leitura mesmo, eu tenho uma certa dificuldade para conseguir ler, devido à minha língua, ela é grudada. Então, aí o doutor falou, olha, chamou meu pai e minha mãe e disse, olha, seu filho tem um problema. Além do problema pulmonar dele, o tratamento mental, o problema renal, de fígado dele, ele tem a língua grudada ao paladar. Seu filho vai ser mudo, a não ser que nós operamos ele. Só que eu chamei vocês aqui para isso, porque a operação era de alto risco. E meu pai e minha mãe tinham que assinar para poder operar. E aí, né, eu creio que foi isso que aconteceu, né? Um olhou para o outro e disse assim, ó, o rapaz já tem vários problemas, vai ser mudo ainda? Deixa que opera. E aí foram fazer a cirurgia, só que a cirurgia era de alto risco, por causa do meu problema pulmonar. Eu não tinha imunidade suficiente para suportar uma sala cirúrgica. Quem já fez operação, quem já foi mãe, sabe que a sala cirúrgica ela é muito gelada, ela é muito fria. E devido ao problema de bactéria que eu tinha no pulmão, eu podia achar que eu não suportaria o gelo, né, o frio demais da sala cirúrgica. E quando meu pai me assinou tudo ali para operar, para que eu pudesse operar, para que eu pudesse falar, os médicos, antes de operar, fizeram um teste. Me levaram para a sala cirúrgica e me deixaram lá não sei quanto tempo. Me deixaram uma série de tempo lá. E, de repente, eu comecei a passar mal, a minha imunidade abaixou, fiquei muito mal, né? E chamou a minha mãe e meu pai e relatou, olha, infelizmente, o seu filho não tem condições de operar e ele vai ser mudo, porque não tem, mais para frente não tem como operar. Ou talvez hoje, com a tecnologia de hoje, eu teria como operar, por causa que hoje é uma operação simples, mas antigamente tinha que cortar por baixo aqui, ó, para também um bebê operar, para cortar, para poder soltar a língua para falar. É muito sensível demais. Então, os médicos poderiam dizer que eu podia morrer na cirurgia ou não aguentar a sala cirúrgica. Então, como eles viram que eu não aguentaria a cirurgia, optaram para não. Eu costumo dizer que este foi o primeiro milagre da minha vida, ou o segundo, né? Mas eu costumo dizer que esse é o primeiro. Que o médico disse que eu seria mudo e hoje eu falo para a glória de Deus. E continuando, né, eu fiquei mais um tempo internado e saí, e logo após eu sair, eu voltei de novo. Minha mãe fala que me internou de novo com 6 meses. Com 6 meses, eu fui internado de novo. E eu fiquei ali 3 meses internado na Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, estado de São Paulo, pertinho aí de vocês, Americana. Pertinho assim, bem mais perto de onde eu estou hoje, né, que eu estou no estado de Goiás. E então, quando eu tinha 9 meses de vida, eu estava ali internado, o médico chamou minha mãe e disse para mim, olha, Serena, infelizmente o teu filho não tem chance de vida. O teu filho vai morrer.
Quando minha mãe ouviu essa palavra do médico, uma mãe, acho que qualquer mãe faria isso. Eu costumo dizer que não foi eu que aceitei Jesus com 20 anos de idade, foi Jesus que me aceitou com 9 meses de vida, ou até antes, conforme já fiz a leitura para vocês aqui, mas é só para vocês terem um entendimento melhor do meu testemunho, né? E eu costumo dizer que foi Jesus que me aceitou com 9 meses de vida primeiro. A minha mãe, quando ouviu aquelas palavras, não, 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 meu filho não vai morrer, não, pai. Então, leva seu filho, vai morrer em casa, pai, se ela quiser. Não, meu filho não vai morrer, e aquele desespero. Ela me catou no braço, falou, não, mas só tem que ensinar os papéis, as folhas aqui para levar o teu filho. Eu lembro, minha mãe sempre comeu, assina as folhas que for preciso. E foi assinando tudo e me tirou dali. O que eu vou dizer aqui agora, eu não tenho nada contra os nossos amados irmãos e amigos católicos, nada, nada, nada. É só o meu testemunho do que aconteceu na minha vida, né? E o interessante é que quando minha mãe me tira da Santa Casa de Misericórdia de Mogi-Guaçu, e ela me sai dali comigo no braço, a minha mãe conta que ela me levantou para os céus. Ela não me entregou para nenhum santo da Igreja Católica. Ela não me entregou para Maria, ela não me entregou para a Senhora Aparecida, ela não me entregou para São Benedito, Santo Antônio, não. Ela me ergueu para os céus e ela disse, Senhor meu Deus, se o Senhor der vida ao meu filho, eu entrego o meu filho ao Senhor. Eu dou o meu filho ao Senhor. Por isso que eu digo que foi Deus que me aceitou com 9 meses de vida. E minha mãe me tirou dali. Minha mãe, na época, era muito católica mesmo, né? Até hoje, né? Ela é, né? E aí me levou para um outro hospital de Mojimirim, onde deixou ele nos cuidados de uma junta médica. Dr. Edson Mariano Filho e Dr. Edson Mariano Neto, que era um pessoal ali que cuidava da pediatria do Hospital de Mojimirim, né? Eu não sei falar qual eram os cuidados dos médicos quando a criança tem problema respiratório, que o médico cuida, tá? Mas é o pediatra ali que cuidava ali da parte respiratória das crianças. E quando eu cheguei ali, os médicos, então, aceitou o meu caso, me internaram ali, e eu fiquei ali cerca de até 2 anos e 3 meses internados. Até 1 ano e 9 meses, 2 anos internado direto. Depois eu comecei indo para casa para poder ver qual era a reação. Mas a minha mãe diz que quando eu fiquei internado ali, eu tinha que ficar num ambiente com só um tipo de temperatura. Não podia abrir a porta e entrar para dentro, não podia deixar a porta aberta, não podia mudar a temperatura do quarto, a janela tem que ser fechada, porque podia entrar bactéria, porque eu tinha uma bactéria pulmonar. Eu tinha efizema pulmonar, que era mancha no pulmão, né? Uma efizema pulmonar. Embolia pulmonar dá-se por causa do cigarro. Efizema pulmonar são manchas pulmonares. E ali eu não podia colocar o pé no chão, porque eu não podia ter um outro tipo de... um choque térmico, que eles falam, né? O famoso choque térmico. Eu não podia ter isso aí de forma nenhuma. Então eu ficava ali quietinho, não podia se mexer, nada. E minha mãe foi ficando ali comigo, até quando o médico chamou e falou, olha, agora você vai levar o seu filho para casa, tem que tomar muito cuidado com ele, não pode deixar ele tomar friagem, ele não tem que tomar muito cuidado no tempo do frio, não pode deixar ele descalço, né? Ele é muito sensível devido a esse grave problema pulmonar dele. Então, os médicos até deixaram de lado os problemas renais que eu tinha, deixaram de lado o problema do fígado que eu tinha, até o atrasamento mental para eles não tinha problema nenhum. O problema era o pulmão, né? E ali, quando eu fui para casa, minha mãe me levou com muito cuidado. Ela fala que eu vivia de meia, tudo macacãozinho. Ela me colocava no chão, mas tudo assim, com meia, com luva e tal. E ela começou a observar que eu ia gatinhar e eu arrastava o braço e a perna esquerda. Arrastava o braço e a perna esquerda, né? Então, bem, eu não nasci com paralisia infantil, mas creio que devido às enfermidades, alguma coisa que deu uma reação, eu acabei sendo portador de paralisia infantil, no caso parcial, braço e perna esquerda, tá? E eu andava arrastando, minha mãe foi, vou me levar no médico. E eu costumo dizer que aí foi o meu segundo milagre, né? A gente descobriu o nosso segundo milagre ali. Eu costumo dizer que minha mãe deu um tapa na cara do médico, espiritualmente dizendo, porque quando ela me levou, o médico que foi atender foi o mesmo que falou que eu ia morrer, né? Que eu não tinha chance de vida. E quando o médico chamou, ela me entrou do braço, eu falei, dona Sirlene, ele tem um filho mais velho? Ela falou assim, não, doutor,
esse é o meu filho que o senhor falou que ia morrer. Então, o diabo falou assim, vai morrer. Eu disse, eu vou dar vida e vida com abundância para ele. E ali, então, o médico se assustou, viu, né, olhou, examinou tudo e falou, Marcelene, o teu filho está com vida, que eu estou vendo dentro dos meus olhos, só que o teu filho ele não vai poder andar normalmente, porque ele é portador de paralisia infantil parcial, braço e perna esquerda. Ele não vai andar. Não vai andar. E minha mãe saiu dali comigo com aquele diagnóstico que eu não ia andar. E aí, então, começa realmente a história da minha vida. Porque a minha mãe começou a me levar em sessão de... não sei se vocês vão saber, é um lugar, é uma fisioterapia, né? Que leva para a gente assim, tomar uns choques do braço, da perna. Então, eu deitava assim, eles colocavam uns parede no meu braço e começavam a dar choque por baixo, puxar por baixo e esticar. Porque o meu braço, vocês estão vendo normal assim, ele era assim, ó, ele era encolhido, né? Ó, quando criança dava para perceber, mas depois ele foi ficando encolhido, tá? E então ele era assim, meio cruzado para trás, assim. Então ele era solto. Hoje não é, mas ele era solto. Ele é como se fosse tudo mole. Ele não tinha firmeza. Então tomava um choque para puxar o braço, para realmente o braço esticar. Né? Aqui não vai dar, mas eu percebeu? Eu estou retinho aqui, ó, o meu braço esquerdo, ele é menor que o direito. Tá? Não é que ele é menor, ele é mirrado. Ele não esticou o suficiente. Então eu tomava choque no braço esquerdo, na perna esquerda. Isso doía demais, irmão Lázaro. Doía demais, 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 demais. Os meus amados irmãos, amigos que estão acompanhando, sabem como que isso doía. Isso doía demais. Eu chorava, né? De tanta dor que dava tomar o choque, tanto na perna quanto no braço esquerdo. Isso era muito terrível. E eu fui fazendo isso por vários meses, vários anos eu fui fazendo, vários anos. Né? E o meu lar também, a minha casa, meu pai e minha mãe, devido ao meu pai acabou se bebendo, era uma pessoa alcoólatra, muita confusão, muita briga, eles discutiam muito, né? Brigavam muito. E era um clima assim pesado, muito pesado mesmo, né? E eu fui crescendo nessa coisa aí, fazendo a fisioterapia, minha perna, meu braço não era normal. Eu andava com o pé assim, ó, arrastando. Então, conforme comprava sapato para mim, rasgava tudo, porque ficava raspando, né? Antigamente aí era só aqueles conguinhos vermelhos, que chute, né? Mas que chute é quem tem condições. Eu usava aqueles conguinhos vermelhos, aqueles bambinha, né? E lá caçava tudo e não tinha como mesmo, né? E a gente não tinha tantas condições assim. E eu me lembro que eu não lembro a idade, eu falo que era por volta de 5, 6 anos de idade, porque a gente morava no sítio, né? E nesse sítio aí eu tinha essa idade, entre 5, 6 anos de idade, quando eu morava nesse sítio. Eu comecei a falar as minhas primeiras palavras, mas como um mudo fala. Um exemplo, né, que eu posso dar para vocês. Eu falava pai, falava ai, mãe, falava ai, linguiça, falava linguiça. São algumas palavras que eu lembro de falar, né? Então, começou milagrosamente, uma coisa assim, sem explicação. O braço e a perna, digamos com o médico, falou que não tinha jeito de nada, que não ia... Mas eu fiz a fisioterapia. Agora a voz soltou, não nada. Eu comecei, ai, bicha. Aí a mãe me levou com fono, e ali, então, eles olharam e falaram, olha, a língua desse menino, ela é bem, como eu disse, ela é bem laica, ela toma conta aqui na minha boca, né? E eu falei, tem a língua presa, mas soltou, ele vai falar. E, então, 5, 6 anos de idade, eu comecei a falar. Eu costumo dizer que só aí Deus gerou 3 milagres da minha vida. Né? 2 por enquanto. Que o médico disse que eu ia ser mudo, 3 meses de vida, falou que eu ia morrer com 9 meses, né? Mas agora eu estava com vida para a glória de Deus. 2 anos e 2 anos depois eu estava com vida para a glória de Deus. E também agora, com 6 anos e 6 anos de idade, eu estava começando a falar para a glória de Deus. O diabo falou assim, ele vai ser mudo. Mas Deus falou assim, não, ele vai falar e vai pregar a minha palavra. E nós ficamos naquele ambiente, meu pai e minha mãe discutiam muito, brigavam muito. Um dia minha mãe chegou do trabalho, eu lembro desse dia perfeitamente, ela chegou, tinha pegado uma carona, meu pai viu, não gostou, e começou uma discussão ali, e nós estávamos correndo no sítio ali,
meu irmão com a minha mãe na frente, meu irmão com a minha mãe correndo, eu correndo atrás, arrastando atrás, na verdade, né? E foi ali aquela discussão muito feia entre os dois, até nós chegamos em um lugar que não dava para passar, nós abraçamos minha mãe, e ali foi uma discussão muito grande, o meu pai ficou nervoso e ali, né, tentou uma coisa contra a minha mãe, nós defendendo a minha mãe ali, e aquela confusão toda, e meio essa confusão, né, ele saiu correndo no meio do mato, e foi toda aquela confusão toda, a gente tudo assustado, minha mãe me levou para casa de novo, né, amanheceu o dia, meu pai também não foi, liberou, mandou, eu ia para a escola especial, meu irmão com a minha irmã ia para a escola normal, e ela foi trabalhar, né? E aí depois nós chegamos, tudo, meu pai estava em casa, e nós com medo, não falou nada, né? E quando foi à tarde, meu pai sumiu, desapareceu, né? Eu creio que ele foi encontrar minha mãe, ver que alguém fazer alguma coisa, só que a minha mãe voltou com a polícia, né? No que minha mãe voltou com a polícia, ele correu, fugiu, sumiu, né? E aí minha mãe me tirou dali, né? E ameaçou se separar do meu pai. E isso, para mim, era uma coisa assim, que foi sendo gravado na mente, né? Uma coisa ruim, uma coisa assim, muito ruim mesmo. E nisso, então, foi para a juiz, eu lembro que o juiz chamou, você quer ficar com a mãe, quer ficar com o pai, quer ficar com a mãe, meu irmão fica com a mãe, minha irmã fica com a mãe. E aí, o meu pai chorando lá na audiência, aquela confusão toda, e resolveu que não ia largar, eles não iam largar, não iam se separar. E aí nós fomos morar para a cidade. Eu falo que como meus amigos, Buxa. Às vezes as pessoas falam assim, né? Pô, isso é crime, chamou fulano não sei do quê, aquilo outro. No meu tempo não tem esse negócio, não. Era o gordo baleia, né? Magro, magrelo, esqueleto, e caía gritando, um falava, gordo baleia, saco de areia, e corria, seu saco de osso, e aquela correria da escola. Só que o meu caso, assim, era diferente, né? Mas nem por isso, né, eu ficava triste, porque eu tinha vários apelidos na escola. Eu era o esquerdinho, eu era o tortinho, eu era o capitão gancho, eu era o cabo de guarda-chuva, eu era o aleijadinho, eu era o banquinho, né? E aquilo eu ia me revoltando, porque embora de ser criança eu também ser, eu não entendia por que eu nasci daquele jeito. Então, na minha cabeça, eu tinha 3 anos de atrasamento mental. Então, se eu tivesse uns 8 anos, é como se tivesse uns 5. E eu ficava, por que eu nasci assim? Por que a minha família é assim? Por que eu tenho que ser assim? Coisa de criança. Por que isso acontece assim? Por que eu tenho que tomar esse choque no braço? E o meu braço esquerdo, minha perna esquerda, ela foi voltando ao normal, aos poucos. Então eu já não tinha mais tanta dificuldade para andar tudo torto, eu já andava mancando. Foi voltando, o médico não me jeito, eu tinha que usar a botinha ortopédica para poder na minha perna esquerda, mas eu não usei, né? E aí foi ficando normal, e eu vivendo aquela vida, né? E a gente ouvindo aquelas confusão, zombando de mim na escola, e aquilo entrava no meu coração, eu ficava muito triste, eu ficava muito revoltado mesmo. E a gente foi crescendo nesse ambiente, foi crescendo nessa situação, nessa, assim, aparentemente eu era uma criança normal, mas interiormente né, eu era muito triste, eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa que não entendia as coisas da minha vida. E aí foi até que eu fui crescendo, com 11 anos, meu pai e minha mãe realmente se divorciaram, separaram, né? Minha mãe foi uma guerreira, criou os 3 filhos, não tem nada com meu pai também, é meu pai. A Bíblia diz que meu pai está lá, fez o primeiro mandamento que promete. Eu amo a vida do meu pai, eu sempre fui atrás dele, sempre procurei ele, sempre, porque ele vivia para sítio, né? E eu ia no que ele estava, corria atrás dele, sempre amei ele da mesma forma, né? Embora da revolta que eu tinha no coração por tudo que aconteceu, por ver ele brigar com minha mãe, por ver a situação que ele fez comigo mesmo, né? Nessa oportunidade, essa briga da minha mãe no sítio. E então eu fui crescendo revoltado e um dia eu me lembro, esse fato eu me lembro muito bem, que é bom lembrar disso, porque foi aí que começou a coisa da minha vida a ter sentido. Uma menina, né, pregou a palavra para mim, menina, adolescente também, né, eu revoltado lá, né, bravo com as coisas, olha, me chamando de tortinho, capitão gancho, eu vou matar um ainda, e aquela confusão toda. Ela falou, não, rapaz, não, você, Deus ele te ama, Deus ele te ama. Aí eu falei, Deus não existe, como é que Deus me ama? Não, Deus é amor, Deus ele te ama, Deus é bom. É o diabo que não presta, é coisa do diabo. Poxa,
Mas quem criou o diabo? Ela falou, foi Deus, adolescente, sabe explicar? Eu falei, tá vendo? Se Deus fosse bom, por que ele criou o diabo, então? Se Deus fosse tão bom, ele não criaria o diabo. Né? Na minha revolta, falando, você precisa ir para a igreja. Para a igreja? Na igreja de crente, era da Assembleia de Deus, no caso, né? Eu sou da Assembleia de Deus, da igreja de crente. Falei, e Deus está lá? Eu falei, Deus está lá. Eu falei, então é assim? E nesse dia em diante eu peguei um ódio muito grande de crente. Eu odiava crente. Eu não gostava de crente. Para mim, crente era a pior raça que existia na face da terra. Eu não queria ouvir nem falar de crente para mim. De jeito nenhum. De tanta raiva que eu peguei de crente, porque eu via as crianças assim, de crente querendo brigar, eu costumo dizer que eu era o Saulo, né? Saulo do século XX, XXI, sei lá, eu, né, nessa época, que era, se era século XIX, século XX, século XX, isso aí. Eu confundo, daí depois eu posso dar risada de mim. Você está doido, rapaz? Né? E eu costumo dizer que eu era o Saulo do século XX, né? Porque eu via as crianças lá, eu furava a bola das crianças. Eu via crente, furava a bola. Pegava o carrinho e quebrava, roubava o carrinho. Tinha uma irmã, eu esqueci o nome dela, lembrava o nome dela, pensei para trás, agora eu esqueci o nome dela. Ela era crente, pois eu passava de madrugada lá e quebrava o fio da cara dela e corria. Ela quebrava só porque era crente, não é porque era crente, eu tinha mais crente, mas eu não gostava era dela. Eu não gostava dela, quebrava o fio da casa dela. A Assembleia de Deus, inclusive eu costumo falar isso, porque para as pessoas entenderem que às vezes outras pessoas vão ouvir e vão lembrar que alguém falou desse caso aí. Igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Vila Paraíso, na Rua João Ramalho, em Mogi Guaçu. Eu quebrava as igrejas, eu quebrava as vidlaças lá, e passava no lugar, quebrava tudo as vidlaças. Jogava pedra, quebrava, eles não faziam para trocar as vidlaças porque eu quebrava. Ela quebrava, nesse tempo não tinha negócio de câmbio, não tinha negócio de nada, então, né, tinha polícia, mas polícia, a gente, né, via meio assim, né? Eu nunca usei droga, eu nunca fumei maconha, eu nunca cheirei cocaína, eu nunca usei tipo de droga nenhuma, graças a Deus. Conheci a maconha, como que era, vi como era a cocaína, mas se eu fumei maconha, eu cheirei cocaína, que eu usei qualquer tipo de droga, é mentira, porque eu não usei. Mas eu conheci e não usei, né? E aí eu quebrava tudo, eu vidraça da igreja dos crentes, da Assembleia de Deus, batia nos filhos crentes. Essa moça aí, ela foi crescendo comigo, falou assim, eu vou cortar o seu cabelo. E naquela época tinha um ensinamento, né, que não pode cortar o cabelo, tal, a Assembleia de Deus, até hoje as igrejas, muitas igrejas têm o mesmo ensinamento, né? Não pode, não pode. E ela falava isso, né? Eu vou cortar o seu cabelo, eu vou cortar o seu cabelo. E um dia, acabou na escola, e lá eu fui lá e cortei o cabelo dela, deu a maior confusão do mundo. Deu a maior briga porque eu cortei o cabelo da menina e tomei até advertência na escola. Tudo por não gostar de crente. Querer saber de crente. Né? E tem um fato, e eu vou passar para outra parte do meu testemunho, para deixar essa parte aqui frisada para vocês. Tem um fato que aconteceu, que eu costumo dizer que é um fato muito vergonhoso para mim. Mas, porém, tem que ser contado e lembrado. E o pior é que eu falo, até assim, um pouco meio constrangido, mas feliz. Porque Deus usou um fato ali para envergonhar o diabo. Quando eu quebrava as vidraças lá da igreja da Assembleia de Deus, eu também ia no também. Eu gritava, xingava, entrava na igreja, saía correndo. E perturbava, atrapalhava o culto dos irmãos, não queria nem saber, não. Eu era sentado, eu não gostava de crente. E tinha o irmão Joaquim, esse irmão Joaquim era porteiro, né? Ele era porteiro. E um dia eu estava na minha casa, a casa antigamente, todo mundo sabe, você tem casa até assim hoje em alguma cidade, várias cidades tem casa assim hoje. O muro é baixinho, a grade é baixinho, e a janela, a grade que eu falo, se é o muro para separar a casa da rua, né? E a janela baixa também. Eu estou na janela do quarto da minha casa, sem eu ver ele descendo, o irmão Joaquim. O irmão Joaquim andava com uma bengalinha. Uma bengalinha. Falei, lá, meu irmão Joaquim, é hoje. Eu pulei a janela, pulei ali o murinho da minha casa, corri lá. Opa, para aí. Parou. Eu chutei a bengalinha dele. No que eu chutei a bengalinha dele, ele caiu. No que ele caiu, eu ergui a perna para chutar ele. E para vocês terem uma ideia de como que Deus fez ali, eu não tinha força, como não tem até hoje, inclusive, na perna esquerda. Então eu não consigo me equilibrar com a perna esquerda.
Hoje eu fiquei um estado, porque eu puxei a perna direita para chutar ele, a minha perna direita ficou para o ar encolhida e a minha perna esquerda firmada para o ar e eu fiquei com ameaça de chutar ele, só parado. Estátuas. Que estátua na hora ali? E o Joaquim, com a maior tranquilidade do mundo, pegou a bengalinha dele, botou no meu nariz, eu me lembro muito bem disso, botou no meu nariz e falou assim, o Che, você vai ver, eu vou orar pro Che, e o Che vai ser um crente, vai ser um pastor. A bengalinha assim, no meu nariz assim, levantou, eu lembro que ele deu uma padinha na roupa e foi com a bengalinha dele, eu fiquei parado. Enquanto ele não chegou até na esquina, que ele virou assim, que eu estava na esquina, eu estava na casa da quadra esquina, eu estava na esquina de cima. Você tem quando ele me chegou na esquina de baixo para virar, eu fiquei paralisado. Depois que ele virou, eu voltei normal. Em vez de eu correr atrás dele, eu corri para dentro de casa, eu pulei o muro, pulei a janela e falei, nunca mais eu mexo com crente. E desse dia em diante, eu nunca mais mexi com crente. Né? Fiquei com medo. Eu já tinha aí meus 12 anos, mais ou menos. A minha perna e braço esquerdo, para vocês acompanhar a trajetória da minha paralisia, já não era mais torto, meu pé já não era mais mole. Milagre. A minha perna esquerda já era normal, já colocava no chão, já andava, era um pouquinho, não é que era menor, mais encolhida que a outra, né, que ela não esticava até o final. Agora ela estica, mas ela não esticava. Né? E me ficou normal. Eu comecei a andar normal, no tanto que eu jogava bola, eu corria, eu nadava, né? Normal, porque o meu braço, perna esquerda, ficou sequelas. Meu braço esquerdo, ele é encolhido, a minha perna esquerda é bem mais fina que a direita, o meu pé esquerdo é bem menor que o direito. Quando eu conto o meu testemunho na igreja, eu chamo alguém dos irmãos lá da igreja, vem cá, pisa aqui, pisa primeiro no meu pé direito. Eu falo, pisa devagar. E quando ele pisa, ele dá o meu dedo apertado no sapato. Agora, pisa no esquerdo. Eles olham, está na metade do sapato, porque ele é bem menor, meu pé esquerdo, do que o direito. Né? Aí alguém pergunta, onde é que você está para usar sapato? Eu explico. Se eu vou comprar um sapato, eu vou de olho na forma. O meu número correto é 40, o pé direito. Mas se a forma muito grande, tem que ser 39, às vezes até 38, para caber no esquerdo. Entendeu? Para caber no esquerdo. Então, eu aperto direito, porque ele vai latear. Não, eu sofria muito com o sapato, aquele couro sintético é duro, então ele não aceita. Eu não posso comprar esse sapato de couro sintético. Aí que eu fui aprendendo. Porque ele não aceia, né? Agora, esse de couro ele aceia. Então, aí eu aceio o pé esquerdo, o pé direito, melhor dizendo, e fica normal. Eu consigo andar normal com os sapatos, mas tem essa dificuldade. Para comprar sapato é sufoco, porque ele tem que ser mais estreitinho, porque senão o pé fica saindo do pé esquerdo. É tudo nos detalhes. Não pode, se for muito grande, fica bom no pé direito, mas não fica bom no pé esquerdo, tem que ficar mais apertadinho no direito, e todos esses detalhes isso tem que acompanhar quando eu vou comprar um sapato. Mas ficou praticamente, eu posso dizer que o meu braço e perna esquerda ficou perfeito. Mas a revolta que eu tinha no coração era, por que eu nasci assim? Por que aconteceu isso comigo, meu pai e a minha mãe? Por que da separação? Por que eu tinha que viver assim? E minha mãe começou a frequentar, né, o espiritismo, e eu fui com ela, né? Acompanhei ela. E lá eu fui me envolvendo muito mesmo. Me envolvi, não vou dizer totalmente assim, mas me envolvi assim, de uma forma assim que chegou um ponto que eles falaram que eu tinha que desenvolver, né? E ali eu participava, tudo. Inclusive, eu me lembro uma vez, né, que aquela pessoa ali, o espírito entrou numa pessoa ali, e esse espírito, quando entrava nessa pessoa, chamava, quando ela gostava dos homens, era lindo. Quando ela não gostava, era barra de calça. E as mulheres, elas só chamavam de barra de saia. Então, olhou assim, então, olhou para mim e disse assim para mim, lindo, um dia você vai saber porque eu gosto tanto de você, porque eu te amo. Aí eu olhei assim, fiquei contente na hora, estou participando, mas quando eu aceitei Jesus, eu entendi o porquê que ele estava me dizendo aquilo, né? Na verdade, estava mentindo para mim. Né? Estava mentindo para mim. E aí eu comecei a participar do espiritismo, a gente aprofundou bastante,
E eu tive um encontro com a bebida, eu tinha de 11 para 12 anos de idade. De 11 para 12 anos de idade, eu tive um encontro com a bebida alcoólica. A primeira vez que eu bebi, era uma festa de aniversário do meu irmão, e eu comecei a beber escondido, né? Cuba, Hi-Fi, Martini, Confine, só bebida doce, bebida doce. Eu fui bebendo, 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 e eu fiquei tão ruim, mas tão ruim, que no outro dia eu não parava em pé e vomitava vermelho, cor-de-rosa, azul, fiquei muito ruim. Fui parar no hospital, tiveram que me atender. Só que desse dia em diante, com de 11 para 12 anos de idade, eu comecei a beber e eu não parei mais. Eu não bebia assim na frente da minha mãe, na frente da pessoa, né, que não me deixava mesmo. Mas eu bebia escondido. Saía com os amigos, né, e nós comprava vinho, martini, comprava Coca-Cola, com bebida com pinga, com vodka, com decuba, Fanta, para fazer bebida lá, misturar Fanta com bebida alcoólica, Coca com bebida alcoólica. Eu, eu, pastor da Rosley, expliquei, não lembro disso, mas os meus amigos me contavam perfeitamente. Porque eles falavam para mim assim, a gente saía, né? Principalmente no final de semana, de terça passado, sábado, domingo, saía e bebia, né? E os meus amigos depois falaram assim, Rosley do céu, você não sabe o que aconteceu, você não lembra o que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Não lembro, não. Rapaz, você bebeu tanto, você ficou com o olho vermelho instalado, você começava a falar com uma outra voz, mudava a voz, tinha uma atitude muito estranha. E você pegava assim a garrafa de vinho, virava na boca de uma vez só. Eu falei, não, não sei disso não, capaz. Eu tomei um copo de vinho só e depois não vi mais nada. Não, você precisava ver como é que você ficou. Então era um demônio que se apoderava de mim. E fazia eu beber, mas eu bebia, mas bebia. Né? Segundo os meus amigos me contam. Né? Segundo os meus amigos me contam. Né? E ali a gente bebia, tem um lugar chamado Paulista, na cidade de Mogi Guaçu, Campo do Paulista, onde tinha um lugar lá que a gente ia beber, e ali a gente bebia, passava ali o dia, muitas vezes bebendo, noite, e eu fui crescendo naquela revolta, naquela angústia, embora nessa época eu ia para o Espiritismo e também era coroinha na Igreja Católica, né? É coisa de doido para entender isso aí, né? E eu não tinha uma proximidade com Deus. Eu não tinha. Eu sabia que Deus existia, eu sabia que Deus era aquele que tinha criado o universo, porque isso também se ensina no catolicismo. Eu ia na catequese, embora frequentava, né, o espiritismo também, né? Então a gente aprende isso. Só que eu não tinha uma proximidade de Deus. Para mim, Deus era um ser que criou as coisas, mas que eu não tinha uma proximidade com Deus, porque eu não aceitava Deus por tudo que eu vivi na minha vida, né? E eu tinha uma angústia muito grande mesmo. Eu fui vivendo a minha vida assim com angústia, não tive a proximidade do meu pai, né? A minha mãe, quando estava guerreira para cuidar de mim, dos meus irmãos, da minha irmã, do meu irmão, deu sangue ali para criar a gente, né? E eu fui crescendo nessa angústia, nessa tristeza, fui, se, fui ali, aí deixei, quando eu já tinha meus 13 anos, mais ou menos, deixei um pouco o catolicismo de lado, me aprofundei mesmo no espiritismo, né? Me aprofundei mesmo aí, né? Aí já vai aprender mais para o lado do satanismo mesmo, né? Fui me aprofundando, até que um dia alguém chegou de mim e falou para mim assim, olha, você não pode ficar mais em nosso meio. Eu não vou entrar em detalhes aqui, o nome do lugar do total, para não dar problema mais para frente, tá bom? Você não pode estar no nosso meio. Você já você é superior a nós. Você tem que abrir cabeça. Você tem que abrir cabeça. Abrir cabeça, vamos abrir cabeça, então. Nem sabia que era isso, né? Mas falou. Um detalhe que eu esqueci lá, eu vou ter que voltar lá atrás, então não vou entender o meu testemunho, os nossos amados amigos internautas, irmãos em Cristo, que quando o médico me deu alta, com 2 anos e poucos de idade, para o hospital, o médico deixou frisado, minha mãe, essa enfermidade pode voltar a qualquer momento. E quando ele estiver com seus 14, 15 anos, é o momento mais perigoso da vida dele, porque pode voltar e pode matar ele. Então, minha mãe estava avisada. E quando eu chegava da parte da adolescência, passava a parte adulta, isso poderia revoltar e me matar. Isso ficou cravado.
né? E quando eu tinha essa idade de 13 para 14 anos, e falaram que eu tinha que abrir cabeça, eu resolvi saber como é que era. Realmente fui. Quando eu cheguei para conversar, ele fala para ter um nome certo, agora eu esqueci, né? Não, é, tem um nome certo aí para fazer a reunião, para poder fazer, né? Já fui chamado lá para fazer uma. Vou usar esse termo aqui, uma consulta espiritual, né? E para explicar para mim o que era, o que eu tinha que fazer para abrir cabeça e tal. Então, aquela pessoa me explicou certinho, olha, estava eu e uma moça do lado, inclusive. Olha, vocês vão abrir cabeça aqui hoje. É o que vai acontecer. Vocês vão para o Hong Kong. Hong Kong é uma cabana. E você vai para lá. Quando você vai abrir cabeça. Quando você vai ser um babolixá da magia negra. Né? E está acima aí, só está abaixo do bruxo. E aí, eu peguei, fomos lá para conhecer, e ela explicando, a moça estava do meu lado, e eu do lado dela, olha, você é o seguinte, você vai receber 7 entidades. Nós vamos rapar a sua cabeça, vamos fazer 7 cortes na valha, na sua cabeça raspada, vamos cortar um pedacinho, vamos fazer um corte no seu minguinho esquerdo, e vamos derramar sangue, e você vai ficar 7 dias comendo o que nós te der ali para você durante 7 dias. E a moça aceitou. E ela olhou para mim e disse, você plena identidade vai ser o seu guia, né? O seu guia, o seu mentor. Então, nós vamos rapar a sua cabeça, você vai fazer 3 cortes na vara na cabeça, na nuca, não sei na nuca, tá? Na nuca, 3 cortes na vara. Nós vamos cortar um pedaço do seu dedo esquerdo, um corte do seu dedo, do seu minguinho esquerdo, você vai derramar o sangue, e você vai também para o Hong Kong, e você vai ficar 3 dias ali comendo o que nós te dermos. Eu falei, quê? Eu não tinha medo de nada. Então, não tinha medo de nada. Para mim, tudo eu fazia. Eu falei, o quê? Olha, não vou fazer isso aí não quero não. Se você não fizer isso, a entidade vai ir contra a sua vida e vai te matar. Eu falei, não vou fazer isso aí não. Eu falei, você não pode rejeitar as entidades. Não, mas eu não vou fazer. Então, as entidades vão te buscar. Eu me lembro dessa palavra. Essa palavra, toda vez que eu conto testemunho, fica bem claro. Às vezes eu não falo, mas hoje aqui, mas é bem claro. As entidades vão vir te buscar. E eu fiquei, né, Hong Kong. O que se faz nesse Hong Kong, meu Deus do céu? Eu fiquei na hora pensando. E tempo depois, eu ouvi um testemunho da ex-freira Dalva. Pode ver que ela fala do Hong Kong. Gente, que eu estou contando para vocês o que ela fala lá. E ela fala o que se come, o que se bebe lá. Durante o que fica lá. Come-se víscera de animais, comida podre, sangue de animais podres. Na hora ali eu não sabia, tá? Na hora ali eu não sabia, eu fiquei sabendo depois, que eles não falam. É só depois que você, né? Tá? E eu peguei e fui embora. Fui embora. E pensa numa pessoa que tinha um vazio no coração. Pensa numa pessoa que tinha uma tristeza no coração. Pensa numa pessoa que não tinha... Diante das pessoas eu era feliz, eu era alegre, mas, assim, dentro de mim eu tinha um vazio tão profundo. Quem não tem Deus, ele tem um vazio, né? Eu tinha um vazio, uma amargura, e eu bebia por causa disso. Eu bebia porque eu queria preencher esse algo. E quando eu bebia, porque eu só lembro de beber um copo, bebi, depois não lembro mais nada, eu esqueci ali, não sabia o que acontecia comigo, então para mim era bom. Mas, na verdade, só os meus amigos sabiam que eu aprontava, né? Segundo eles me contam, só eles sabiam que eu aprontava. E então, a gente foi assim vivendo a vida, porém, a enfermidade no meu pulmão, o médico disse que ia voltar misteriosamente, voltou com 14 anos. Voltou com 14 anos certinho. Essa bactéria pulmonar que eu tive quando criança me deu novamente. E quando eu fiquei doente, eu fiquei internado, a primeira médica que me atendeu, não vou dizer o nome de médico aqui para não trazer problema depois, tá? Mas a primeira médica que me atendeu falou assim, ele sofreu um derrame e me internou como derrame. Porque eu fiquei todo torto, né? E aí, quando eu estava já internado, veio outro médico, não, mas ele não tem derrame. Quem tem derrame
não fica assim não, fez o exame, está com hernia de disco. Aí começaram a cuidar de mim com hernia de disco, com derrame, remédio, e eu tinha uma febre que eu estava esperando, me dava aquela febre, eu molhava assim, o corpo inteirinho, as enfermeiras ficavam doidas, era 2, 3 vezes da madrugada, eu banhava, tomava banho de suor. Acho que a febre vinha com tudo, e de repente ela saía e eu suava. E eu tinha que tomar banho. Ninguém aguenta, fica trocando sua roupa de cama, não, olha que situação que você está. Mas vocês querem que eu faça o quê? E eu fui emagrecendo, emagrecendo. Eu fiquei mais ou menos uns 45 dias internado. Assim, ninguém sabia o que eu tinha. Um médico empurrava para o outro. Ele disse, é derrame, é isso, é aquilo. E ninguém descobria. Ninguém descobria. E chamaram, então, na época, o diretor lá da Santa Casa, ele foi o médico responsável. Quando ele olhou para mim, eu lembro certinho, como se fosse hoje ele me examinando, ele falou assim, esse menino aqui não tem derrame, não. Esse derrame não dá febre. Esse menino tem um quadro inflamatório de infecção interna. Temos que fazer exame nele. E aí eles fizeram, eu não sei se foi tomografia ou ressonância, eu só sei que me levaram para uma máquina gigante, me colocaram dentro daquela máquina lá e ficava mirando lá dentro comigo assim, aí eu fiz aqueles exames todos. E quando eu saí, eu me lembro certinho, ele falando para mim e para minha mãe, olha, o seu filho tem uma superbactéria no pulmão, ele está com uma broncopneumonia, já tomou conta dos 2 pulmões dele e a infecção dos pulmões já desceu para os rins. É por isso que ele sente muitas dores. Então, a gente vai ter que cuidar dele. E ele olhou para mim e falou, você bebe, menino? E eu, né, vi da minha mãe ali, né? Minha mãe desconfiava que eu bebia alguma coisinha, mas não sabia, né? O que acontecia, né? Eu falei, não bebo não. Se você bebe ou não, se você bebe, se você não bebe, tudo bem. A cirrose sua deve ser o de remédio que você tomou. Mas se você bebe, para, porque você tem cirrose. Eu olhei, eu vi aquela palavra cirrose, e aquele médico olhou para mim, cuidou de mim, e eu fiquei ali mais ou menos, acho que eu fiquei 45 dias, eu fiquei 2 meses e 45 dias internado, quase 3 meses internado. E quando eu saí, o médico deu o diagnóstico assim, olha, você tem 7 anos de vida. O seu pulmão fechou, o seu pulmão é fechado, não vai aguentar, ele está na fase, vai transformar de adolescente para adulta para respirar, só que o seu pulmão é mirrado, ele é seco. Então, você, infelizmente, se você não morrer, fala desse jeito, aberto, se não morrer de cirrose, você tem só 7 anos de vida. E eu fui embora para casa, aquela angústia no coração, falei, meu Deus, 7 anos de vida. Minha mãe ficou angustiada, e minha mãe, você bebe, para de beber. Eu falei, não, mãe, tomei uma decisão da minha vida. Eu sabia que por satanismo não dá, porque eles falaram que a entidade ia me matar, na minha cabeça já estava, a entidade está querendo me matar. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou para a igreja católica, a avó parte do meu pai, né, que já faleceu, quer que alguém da família vai ser padre, mãe, eu vou estudar e vou ser padre. Eu vou ser padre. Vou para a igreja católica, vou ser padre. E fui mesmo. Fui estudar. Fui lá para, né, e fazer os preparatórios. Eu queria ser padre. Pronto, tomei decisão que ia ser padre e fui. E me envolvi no catolicismo, mergulhei no catolicismo realmente. Só que nada preenchia aquele vazio que eu tinha. Nada. Eu saía da missa, eu ia beber, né? Eu tinha um vazio no meu coração muito grande. Eu fazia as coisas que a gente conta até vergonha, mas é verdade. Eu saía ali recolhendo as ofertas ali da Igreja Católica, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não trabalhava assim muito e tal, e eu pegava o dinheiro e depois eu saía da missa, pegava as notas maiores, botava no bolso, depois eu ia beber. Então, eu não tinha felicidade. Eu me envolvi mesmo no catolicismo, me aprofundei, né? Eu rezava terço, eu participei de um grupo de jovens no catolicismo chamado Grupo de Jovens TLC, que significa Treinamento de Liderança Cristã. Me formei nesse grupo de jovens, fiquei muitos anos no TLC, né? Fui um dos líderes, era 300 jovens, imagina 300 jovens, né? 300 jovens ali, eu era um das lideranças deles, né?
Mas imagina que liderança é essa, eu fico pensando hoje comigo. Uma liderança de uma pessoa que bebia, uma liderança de uma pessoa que queria se matar, queria morrer. Eu tentei, inclusive, o suicídio 2 vezes. Peguei um revólver escondido lá e tentei me matar, né? O revólver estava sem bala, eu falei, está sem bala. Aí eu peguei e fui para um lugar lá no Paulista, lá em Iguaçu, tem uma árvore lá, não sei se tem na Índia, mas tinha essa árvore lá. Subi lá com uma corda na mão, eu era magrinho, hoje eu sou forte, hoje eu sou gordo, né, forte, né? Mas eu era bem magro mesmo. Amarrei ali a corda no braço, no galho da árvore, né? Amarrei ali a corda, passei no pescoço e me joguei para se matar enforcado. Eu caí sentado de um lado e o galho caiu do outro. E eu falei essa frase: Rosane, você não presta nem para morrer. Eu falei. E eu ia contando meus anos de vida. Quando eu fiz 15 anos, eu falei, falta 6 anos para eu morrer. E o engraçado, meus amados irmãos, amigos internautas, o engraçado que eu ia contando assim, né? Os meus anos de vida, e também todos os anos me deu pneumonia. Eu tive pneumonia com 14 anos. Eu disse para vocês aqui constantemente. Eu tive pneumonia com 14 anos, eu tive pneumonia com 15 anos, eu tive pneumonia com 16 anos, eu tive pneumonia com 17 anos, eu tive pneumonia com 18 anos. Chegava mês de maio, me dava pneumonia. Mês de maio, me dava pneumonia. O diabo queria me matar. No tanto que fez eu tentar o suicídio 2 vezes. Por 2 vezes. E eu ia contando, ia bebendo. Certa vez eu saí de casa, fiquei 3 dias, 3 noites bebendo. Foi a única vez que eu me lembro de eu beber tanto, porque eu fiquei escondido bebendo. Quando me acharam, tá? Fazia dias que eu estava ali bebendo. E eu sei da minha história porque um dia minha mãe me pegou bêbado. E eu fui para a escola, não fui, saí com os amigos, bebi tudo que podia beber. O diabo é terrível, né? Eu sempre fazia, eu não senti, mas esse dia ele fez, eu normal, ficar bebendo. E minha mãe me catou no meio da rua, bêbado. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava na Vila Paraíso, lá tem a rua 7 de Setembro, e a última rua da Vila Paraíso é Cristóvão Colombo. Eu chamava ela carinhosamente de Cristóvão Calombo, né? E tinha a rua lá, né? E aí, então, minha mãe me viu, onde você estava? E não sei, meu bêbado, você estava bebendo. A minha mãe foi batendo, dando chinelado em mim, me espancando, subindo aquela rua, me empurrando, e estava chinelado. Você devia morrer, eu devia te abortar. E chinelado, e chute. Eu, para, mãe. E ela falou assim, você, quando tinha tantos anos, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, você era para ser assim. Ela foi soltando tudo na ira, soltando tudo, né? Do meu nascimento, do que aconteceu, do que houve, né? Por isso que eu sei daquela parte de quando eu era criancinha, bebê. Por isso que eu sei. E ela foi batendo, chegou em casa batendo em mim. A minha irmã que me socorreu, me jogou para o quarto e me livrou da ordenação. Eu acho que ela me matava, acredito, de tanto bater. De tanto bater, né? Mas, para mim, não tem mais sentido a vida. O catolicismo fez de tudo por mim. Eu fiz um encontro jovem chamado TLC. Fiz a segunda fase do encontro TLC, que é um retiro que vai lá para ia lá para a cidade de Mogi Guaçu, lá no seminário que já está desativado, do Espírito Santo do Pinhal. A gente ficava 3 dias lá. Eu participei, fui um dos mentores aí, ajudando a preparar encontros de TLC, encontros de etapa. Fiz o retiro do Pai Nosso, fiz o retiro da Ave Maria, que você passa 3 dias rezando o Pai Nosso. Fiz o retiro da Ave Maria, que você passa 3 dias rezando, 3 dias, mas só dando dia e noite rezando, só pode rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. O dia inteiro e à noite também tem que rezar. Fiz o retiro da abstinência, fiz o retiro que você ficar sem comer, vários períodos do dia lá, você não podia comer nada, né? Só comia uma coisinha de nada, lá que eles falam que é o peso de um ovo, que você comia, depois tinha que ficar sem comer. Fiz o retiro do silêncio, né? Você tem que ficar 3 dias sem falar nada com ninguém. Você só pode falar se você for orar. Pronto. Tá? Porque ele fala que a vida do padre, né?
ele vai, é um sacerdote, é uma vida solitária, ele vai ficar só, então ele já tem que desenvolver a sua espiritualidade para isso, né? E eu fiz tudo isso, eu conheci o cardeal, que ele foi cardeal do Papa, o padre Ramon de Carranza, ele é cardeal na Itália, no tempo dos dois, eu fiquei sabendo, ele estava Ramon de Carranza, é um padre espanhol que ele veio dar aula para a gente, né? A gente participou da aula, não fazer o retiro conosco, então a gente foi se aprofundando mesmo no catolicismo, mas nada preenchia esse vazio que eu tinha, nada. Aquele desejo de se matar, e toda vez que eu chegava em maio, com 14 anos, 15 anos, maio, pneumonia. 16 anos, maio, pneumonia. Quando eu fiz 17 anos, chegava antes que eu faço aniversário de junho, no caso, antes de eu completar os 17 completos, 16 anos e 11 meses, pneumonia, com 17 anos, maio. Quando chegou, isso aí foi, nossa, isso foi me sufocando, né? Eu ficava doente, tinha que ficar internado, aquela coisa, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha felicidade. Mas eu costumo dizer que, como eu disse no início, né, Deus, ele viu a minha vida em que forma. Deus, ele tinha um plano para a minha vida, né? E tudo isso aí que eu vivi, né, eu olho para trás hoje, eu vejo que, por uma coisa, eu conheci os três lados da história. Conheço acerca do satanismo, conheço acerca do catolicismo, depois eu vim para o cristianismo, eu vim para a igreja evangélica, né? Aí a gente vê o que é a diferença. Eu entrei em uma empresa chamada Saad no ano de 1995. 1995. Eu tinha 19 anos quando eu entrei nessa Saad. E eu trabalhei nessa Saad, no caso, eu entrei em janeiro lá, em janeiro de 95. 17 de janeiro de 1995 eu entrei nessa Saad, né? E eu trabalhei nessa Saad de 95 a 96, bebendo, aquela situação toda. Eu nunca vi que naquela Saad havia uma moça chamada Márcia. Nunca, um ano certinho depois que eu estava lá, eu olhei tipo, uma moça bonita. Eu falei, quem que é essa moça aí? Que moça bonita, né? Era a Márcia, que é a minha esposa hoje. E aí eu comecei a olhar, assim, sabe, observar ela, né? Olhando, uma moça bonita. E um dia uma pessoa, né, eu costumo dizer que, mais uma vez, Deus usou o diabo, Deus enganou o diabo. Mais uma vez. Porque aí, um amigo nosso, lá, o Marcelinho, brincou comigo, né? Você, Rodrigo, a Joy é irmã lá, hein? Que irmã, Márcia, não Márcia. Ela falou, não, ela é crente, rapaz, cuidado. Eu falei para ele, mas crente, eu gosto, que estou de olho da onde, rapaz? Estou de olho nisso, você está assim, né? E eu falei, você quer namorar com você não vai namorar com a Márcia, não, rapaz, ela não namora com você, não. E zombando, eu falei, rapaz, você quer apostar quanto comigo? Que eu vou namorar com ela e ela vai ser católica. E ele deu risada, uma caixa de cerveja. Então, está apostado, então. Está apostado. É para você ver, né? Eu costumo dizer porque eu era uma pessoa que se me desafiasse, estava perdido, que eu ia até as outras circunstâncias. Não podia me desafiar. E acho que eu sou assim até hoje, eu sou movido de desafios. E aí eu peguei e falei, então tá bom, então, agora vamos então tentar se aproximar da irmã Márcia, eu vou ganhar essa caixa. E nós apostamos, engraçado, você tem um ano para isso, ele falou. Então tá bom, um ano. Beleza. Me deu um bom tempo, por bem, né? Ele teve tanta certeza que eu não ia conseguir que deixou eu ficar o tempo que eu quisesse. E aí eu comecei a se aproximar da irmã Márcia. Costumo dizer que tudo tem um propósito de Deus. Eu comecei a se aproximar. A irmã Márcia nunca mostrou nenhum tipo de interesse em mim. Nunca, diga-se de passagem. Ela nunca mostrou. Tudo bem, com toda certeza, para mais para frente depois, né, gente, né? Ela me achava bonito, pelo menos, né? Mas, assim, ela nunca me demonstrou nenhum sentimento mesmo, nunca me deu uma esperança para mim. Assim. Me tratava como amiga. E ela pregava o evangelho para mim. Ela pregava, eu lá, conversando com ela, e ela pregando, eu conversando com ela, né? E eu mas a imagem é como se fosse uma fotografia, né? Eles adoram, não sei o que tem, ela fala, não pode. E a gente foi se envolvendo ali na conversa, e eu realmente passei a gostar verdadeiramente da irmã Márcia. Eu passei a gostar dela mesmo. Agora já não era mais. Não é que eu não gostava, não era mais uma paquera, não era mais uma atração física, pronto. Eu passei a gostar dela, do jeito que ela me tratou bem, eu me sentia bem do lado dela, eu sentia paz do lado dela, né? E então,
eu comecei a gostar verdadeiramente dela, né? E eu creio que ela também começou, mas não demonstrava nem um pouquinho. Aí ela me convidou para ir para a igreja, eu não lembro mais como foi. Eu sei que eu fui 3 vezes na igreja onde eu aceitar Jesus, tá? Mas eu não lembro mais dos meses, eu não lembro se eu fui em julho ou junho, voltei em agosto, eu fui em agosto, depois voltei em outubro, depois voltei em dezembro, eu não lembro mais. Sei que eu fui a primeira vez. Ela me chamou para ir, eu troquei de roupa, mas onde você vai? Ah, mãe, eu vou na igreja de uma amiga minha aí. Você vai na igreja de frente? Eu vou lá, mãe. Mas o que você vai fazer lá? Ah, eu vou lá. Chamou para ir lá? Olha lá, hein, menino. Ficou brava comigo. E eu peguei. A primeira vez que eu entrei a primeira vez que eu cheguei na porta da igreja evangélica pentecostal, chama de vinda da cidade de Mogi Guaçu, eu tomei o maior susto da minha vida. O maior susto. Você já tinha ido na igreja católica? Evangélica? Já tinha, eu não sabia como que era. Porque eu sempre ia lá para atrapalhar a igreja da Assembleia de Deus na hora da palavra. E minha mãe chegou em uma igreja, eu não vou citar o nome aqui, mas lá não tinha o Espírito Santo, não tinha as orações, sabe? Ela ia lá para uma consulta espiritual com o pastor de uma determinada igreja, nada contra também, tá? Mas então eu não vi os cultos, a gente ia lá porque ela queria, o pastor estava, sei lá, ele estava lá, queria se libertar e ia lá conversar com o pastor. Ela podia ir, né? Eu depois decidi ir, não podia. A, a diferença, né? Mas aí, quando eu cheguei na porta da igreja, cheguei bem na hora da oração inicial, e o povo chorando, com o lenço na mão, glória! O outro falando em mistério, o outro passava o lenço, até eu sentei assim, e eu falei assim, eu falei uma palavra, eu posso falar aqui, e soltei essa palavra, todo inferno. Porque era um griteiro assim, de línguas estranhas, glória a Deus, mas é uma oração fervorosa mesmo, fervorosa. E eu fiquei lá, assim, sabe, estático, a TV meu, o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Aí assisti o culto, tudo assustado, acabou o culto, né? Saí do culto, a mamãe ficou feliz que eu fui. E aí, você gostou? Eu falei, não, gostei, muito bom. E eu pensei, gostei nada, nunca mais eu volto a esse lugar, Deus me livre. Aí fui pegar o ônibus para ir embora, assustado. Não falei para ninguém que eu fiquei assustado, nada. Eu guardei claro, no meu coração, mas para mim, que lá não serve de jeito nenhum. Mas o tempo foi se passando, acho que passou mais 1 ou 2 meses, a Márcio me convidando de novo, né? E chegou um momento da minha vida que eu estava muito angustiado devido a esse problema, né? Eu ficava contando o tempo. Ah, falta tanto tempo para eu morrer. Então, aí chegou em junho, falta 1 ano para eu morrer, porque né, o médico disse que eu ia morrer com 20 anos, tinha 14, eu ia morrer com 21 anos, já estava dando a data, já estava no 6º ano, eu vou morrer mesmo. Falta 1 ano para eu morrer. E o coração angustiado com a vida, e outras coisas estavam acontecendo né, com o meu irmão mais velho, eu fiquei muito triste, eu ficava com aquele coração angustiado. E ela, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ela me chamou e eu fui de novo. E eu fui a segunda vez. Aí eu cheguei depois da oração. Fui esperto, né? Não ia assustar de novo, né? Fui esperto, não, o diabo não queria me deixar, né? E eu fui, aí cheguei na igreja, sentei lá, tudo, e fiquei assistindo o culto. Aí chegou a palavra. Foi a primeira vez que eu tive experiência com revelações do Espírito Santo. Eu estava sentado lá e começou. Tem uma irmã aqui que está assim, assim, tem enfermidade, precisa te curar, quando levantava a mão. Tem 5 levantava a mão, agora tem 6, assim. E eu olhando, comecei a pensar comigo, não falei em voz alta, pensei no meu pensamento assim, isso aí é nada, isso é tudo mentira. Isso aí combina lá, que está doente, depois vai no altar e fica falando, é tudo mentira. Tudo mentira, não tem revelação, não tem nada. Tudo mentira, eu falei. Pensei no meu pensamento. Aí ele continuou. E aí, né, o diabo acho que queria me envergonhar. E mais uma vez, Deus fez o diabo de bobo, né? E até permitiu que eu pensasse. Eu falei assim, se isso aí é Deus mesmo. Se que ele está revelando aí, pô, Deus mesmo. Eu quero que ele revele o que eu estou pensando aqui agora, que é tudo mentira. Quero ver, quero ver. Esse irmão virou para o lado dos irmãos e falou, tem um irmão aqui que você está pensando assim, que isso aqui é tudo mentira, que nós combinamos tudo, que as irmãs conversou comigo antes do culto, os irmãos também, para falar que é tudo mentira. E tem mais, e você falou assim, e se isso for Deus vendo, é para revelar o que você está pensando, Deus está te revelando. É lógico que não levantei. Mandou levantar a mão. Falei, mas não é crente, não é de jeito nenhum. Mas eu senti que o meu rosto pegou fogo. Pegou fogo. Então, eu tenho ficado vermelho que nem um tomate bem madurinho.
Todo mundo descobriu que era eu, pelo jeito, né? Eu desconfio disso. Mas crente sabe o que faz. Quando o crente quer ganhar uma alma, ele sabe o que faz. Ninguém, quando metade vai para trás, os que viram que era eu, todo mundo ficou quietinho. Nem glória a Deus eles deram, para não me envergonhar. Todo mundo ficou, eu lembro, com silêncio da igreja. Não vai querer? Então sabe que está operando aqui é Deus. E aí, amados irmãos internautas, meus amigos internautas, irmão Lázaro, aí veio um pensamento na cabeça, aí o Espírito Santo veio agir. Falei, peraí, até o dia de hoje, eu achava que Deus não era bom, que Deus não gostava de ninguém, não. Que se Deus fosse bom, por que ele criou o diabo? Mas peraí, por que ele curou essas pessoas aqui? Por que ele fez tudo isso aqui? Por que ele revelou tudo esse homem? E eu fui embora com nó na cabeça. Não, Deus é bom. Deus é bom. E Deus é bom e ele tem amor. Então, o meu pensamento, mas o meu coração estava, eu vou morrer. E eu tinha problema de fígado. Eu cuspia sangue, do nada eu soltava umas vozes amarelas, cor de rosa, vermelha, uma amargor da boca, que ele sai da boca até fedia. Podia comer comida forte devido ao fígado. E o tempo foi se passando, ia ter o congresso do grupo de jovens El Shaddai. Primeiro congresso do grupo de jovens El Shaddai da Igreja Evangélica Pentecostal Último Divino da cidade de Mogi Guaçu. E a Márcia, você vai no congresso? Eu vou. Eu vou no congresso. Vou sim. E aí, né, eu já tinha uma amizade muito boa com a Márcia, né? Só amigos mesmo. Só amigos. Eu tinha um interesse muito grande por ela. Né? Até um dia eu falei assim, não, jamais vou namorar com você, você nem crente você é. Jamais vou namorar com você mesmo. Eu não lembro, uma coisa assim, uma vez ela falou para mim. Eu não sei se eu cheguei perguntava para ela, eu também não lembro mais. E aí eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja no primeiro congresso, do primeiro dia do primeiro congresso do Grupo de Jovens Shaddai, dia 3 de dezembro de 1996, eu fui. Eu estava tão triste, porque eu falei, falta 6 meses para me morrer. Olha o que o diabo põe na cabeça da pessoa, né? E triste por causa da situação, meu irmão estava vivenciando também. Eu estava encostado na parede da igreja, assim, encostado assim. E aquela pregação, pregando, acabou a pregação. E de repente aquele irmão perguntou, quem quer aceitar Jesus? De repente, né, olharam para lá, o jovem quer aceitar Jesus. Eu olhei para minha mão assim, virei minha mão assim, olhei para trás, e o povo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu olhando, eu falei, eu quero aceitar Jesus. Aí, quem levantou minha mão? Quem levantou? Mas eu tinha com vergonha, porque estava todo mundo gritando, aquela alegria. Eu fui para frente. Fui para frente, bem viu. Você quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Isso no dia 13 de dezembro de 1993. Eu falei, nossa, agora eu sou crente. E crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode outro, eu posso fazer tudo isso, e agora? Não, mas eu não posso voltar atrás da minha palavra, já dei a minha palavra, eu já fiz aquele negócio de confissão lá, e agora não tem jeito. E eu lembro que eu desci num lugar em Mogi Guaçu lá chamado Postinho, não existe mais. Era um ponte de Mogi Guaçu chamado Postinho, onde ficavam todos os meus amigos, né, o pessoal lá, eu ia lá. E eu desci lá, saí da igreja, peguei o circular, e aí, para você ter uma ideia, eu andava, a igreja era de um lado da cidade e minha casa era do outro. E eu cruzava tudo para ir lá na igreja. E eu descia dentro desse postinho esse dia e falei para meus amigos, olha, amanhã à noite eu vou vir aqui e é o seguinte, eu vou pagar a bebida para todo mundo. Mas você não é crente, José? Você vê, né? Eu não aceitei Jesus, né? Vou pagar a bebida para todo mundo e falei para eles, olha, e vai ser a última vez que vocês vão ver no meio de vocês. Nunca mais eu vou andar com vocês. Nunca mais eu vou estar aqui com vocês, no meio de vocês. Nunca mais eu vou andar em turminha com vocês. Não vou participar de mais nada do catolicismo, tá? Vai ser a última vez. Começaram a gargalhar, eu lembro. E por que você vai embora? Você vai morrer? Você isso, você aquilo. Eu falei, não, agora eu sou crente. Aí que eles deram risada mesmo. Eu peguei e fui embora. Fui no segundo dia do congresso e avisei a irmã Márcia. Falei, amanhã eu não venho, cara, domingo. Amanhã eu não venho. Eu não posso vir. Tá bom. Eu fui, voltei, desci lá e realmente
Bebi tudo que eu tinha direito. Engraçado que eu bebi, e não ficava bêbado de jeito nenhum. E, de repente, foi quando chegou assim, um momento que eu falei para Deus, Senhor, é a última vez, é o último copo, nunca mais eu bebo na minha vida. Virei, bati o copo assim, paguei a conta e falei para meus amigos, eu lembro, eu falei, tchau, nunca mais vou estar no meio de vocês. Virei as costas e fui embora. Para a glória de Deus, até o dia que se diz hoje. Já são aí 96 para 2024, já são quase 28 anos aí na presença de Deus. Desses 28 anos, já são aí 24 anos de ministério pastoral, já são 2010 a 14 anos de obra missionária. Eu deixei Mogi Guaçu pela primeira vez em 2010, fui para Araras, né? De Araras voltei para Mogi Guaçu novo a pedido do ministério, fiquei 2 anos em Mogi Guaçu, 2 anos, e fui para Cosmópolis. De Cosmópolis, em 2014, eu fui para Americana, dirigindo a Igreja Chama Divina. De Americana, eu fui para Tupã, fiquei acho que 3 anos em Americana, 4 anos em Americana. 4 anos em Americana, fui para Tupã, fiquei 4 anos e meio em Tupã, dirigindo a obra de Deus lá, e agora faz 2 anos e meio que eu estou aqui na cidade de Goiânia, capital de Goiás. E eu não tenho, quase 2 anos, eu não tenho nada de se arrepender. 1 ano e meio, né? Tô vendo, 1 ano e meio, eu vim para cá em janeiro do ano passado, 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, né? E eu louvo a Deus por isso. Mas algo que eu queria contar aos internautas, antes de nós encerrarmos, eu gosto de contar isso, mas antes de falar do irmão Joaquim, eu lembro do irmão Joaquim, que eu derrubei ele, vocês lembram muito bem? Não tem nada, eu lembro bem do irmão Joaquim, não esquece do irmão Joaquim não, tá? Mas antes do irmão Joaquim, eu não ia morrer com 21 anos, eu aceitei Jesus com 20 anos e meio. Faltava 6 meses para me morrer praticamente. Né? Aceitei Jesus em dezembro de 96, 13 de dezembro de 96. Quando foi dia 30 de dezembro de 1996, para o dia 1º de janeiro de 1997, eu participei do meu primeiro culto de virada do ano, vigília, né? Passar o virado do ano orando. E aí nós passamos realmente a virada do ano orando, né? De 1996 para 97. E quando estava naquela madrugada ali, aí agora teve o culto, teve a ceia, depois teve oração, depois teve a administração da palavra de Deus, agora vai ter as primeiras revelações do Espírito Santo de 97, o ano novo. Tem muitas pessoas que não creem em revelação, mas eu sou testemunha viva. Eu oro por revelação do Espírito Santo e eu sou testemunha viva disso, tá? Saudoso evangelista Sérgio apareceu, falei que se fosse vivo, ele ia contar o seu livro para vocês. Ele foi a história do Sérgio é a coisa mais linda do mundo. Saudoso, ele já apareceu com o Senhor. Ele passou uma revelação. Tem um irmão aqui que você está desenganado da medicina. O médico deu 7 anos de vida. Você está desenganado da medicina. E você tem um problema pulmonar. O Espírito Santo de Deus está te curando nessa noite, nessa madrugada. Eu levantei minha mão correndo com tudo assim, e falei, é você mesmo. Daquele dia em diante, maio de 96, para a glória de Deus, não me deu pneumonia. Maio de 97, maio de 98, maio de 99, foi em 2000, 2001, até o dia que diz hoje, nunca mais eu tive pneumonia. Jesus me curou naquela oportunidade. No dia 1º de janeiro de 1997, eu fui curado do meu problema pulmonar. Anos depois, porque eu estava sentindo uma dor no peito assim, falei assim, eu vou no médico, eu vou no médico, já era até casado. Vou no médico, estou passando bem, não. Falei, então vai. Quando eu cheguei no médico, aí faz o exame lá. Quando eu fiz o exame, o médico olhou meu exame e disse, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Sou eu, é meu, senhor. Você não quer ser? Eu falei, sou eu. Eu falei, o que é? Você está vendo? Daqui estou. Isso aqui é seu pulmão. Eu falei, nossa, doutor, pequeno. É pequeno, rapaz. Você não tem pulmão, você não pode viver. Você não pode estar vivo aqui na minha frente. Você não pode estar aqui, você não tem pulmão. Seu pulmão é para uma criança de no máximo 6 anos de idade, que pesa 36. Quantos quilos você pesa? Eu falei para ele, na época, que eu pesava uns 80 quilos, eu estava com base de 80, uns 80 e poucos quilos.
Eu falei para ele, não, você não pode, você tem que ir para Campo de Jordão, você tem que ir para Campo de Jordão, tem que ler um tratamento lá. Olha, você está com quem aí? Eu falei, tô sozinho, de bicicleta. Mas você não pode andar de bicicleta, você não pode andar, você não pode... O médico ficou desesperado. E eu na frente dele, estou vivendo até agora? Ele assinou tudo lá, assinou tudo para mim, assim, ó. Léo, seguia, chama a sua família, daqui você vai ser transferido para Santa Casa você vai para Campo de Jordão tratar o seu pulmão. Eu fiquei assustado, eu ia pro médico, e de repente chegou uma enfermeira, corre, doutor, acidente, acidente. E ele saiu correndo, a enfermeira correndo atrás, os médicos correndo atrás, que acidente gravíssimo. Eu olhei para aquele papel e pensei, até hoje Jesus me deu vida. Quê? Eu dobrei o papel assim, ó, irmãos, amigos, botei no bolso assim, ó, saí quietinho, planquei de estresse, ó, fui embora. Eu falei assim, nunca mais eu vou no médico, eu tô com vida até hoje, não é agora, eu vou para Campo de Jordão, depois de uma rasguei aquele papel, joguei fora e estou aqui até hoje para a glória de Deus. E nós se convertemos, fomos dirigentes de grupos de jovens. Eu não falei para vocês que eu aceitei Jesus no primeiro dia, do primeiro congresso do grupo de jovens da Shaddai? E sabe o que ele estava fazendo? Orando para Deus levantar um dirigente jovem. No segundo congresso de jovens, eu era um dirigente de jovens. Eu fui dirigente dos jovens lá em 97, 98, 99, 2000. Foi 2001, eu não fui mais, porque aí eu assumi a igreja e eu fui dirigir a igreja local, né? Foi onde eu fui chamado para ser dirigente da igreja. Chama de vir lá de Mogi Guaçu. Passei a ser pastor, aí eu deixei a mocidade. E aí, lembra do irmão Joaquim? Um dia eu estava na Vila Paraíso, eu fui cortar cabelo lá no meu tio saudoso Zezinho, ele já faleceu, já morreu, né? O meu chamado de Zezinho. Eu fui cortar cabelo dele lá e fui dar uma volta na Vila Paraíso. De repente, eu olho subir num morro, a bengalinha, já mais de idade. E, nossa, o irmão Joaquim. Eu falei, meu Deus, que vergonha. O que eu fui fazer com esse homem? Nossa. Mas, por outro lado, eu queria que ele soubesse da obra que Deus fez na minha vida, né? E mesmo com vergonha, eu fui ao encontro dele assim, andando assim, como quem não quer nada, e passei e falei assim, paz do Senhor, irmão Joaquim. E quando eu falei, paz do Senhor, irmão Joaquim, misterosamente ele me reconheceu a minha voz. Falou, é o Che que soltou a minha bengala, né? Eu sabia que o Che ia ser crente, eu olhei para o Che, eu sabia. E eu falei, eu sou crente, agora eu sou um pastor. Ele me abraçou e disse, agora eu posso morrer de paz. Né? Então, o testemunho é esse, é um testemunho simples, mas coisas que aconteceram, como eu disse para vocês, eu fui viciado em bebida alcoólica, né? Nunca usei droga, nunca fumei maconha, nunca tirei cocaína, nada disso, graças a Deus. Né? E se eu tivesse usado também, eu não teria vergonha de falar, tá? Mas esse é o nosso testemunho de vida. Então, eu quero dizer para você que me ouve, talvez você tenha pessoas aí na sua casa, pai, filho, esposo, até mesmo a esposa, a filha, ou são viciados em bebida alcoólica, ou droga, ou está numa situação que é irreversível. Eu quero dizer para você, teve jeito para a minha vida. Teve jeito para mim. Deus me abraçou. O Espírito Santo me abraçou. O Espírito Santo vai abraçar a sua vida, vai abraçar a sua família, vai abraçar o seu esposo, a sua esposa, seu filho, sua filha, e vai salvar, vai libertar. E além da nossa história de testemunho, a gente tem uma história muito longa ministerial. A gente tem uma experiência ministerial muito longa. Muito longa. O Monlázaro, inclusive, né, Monlázaro, me conhece de Americana, né? De Americana, quando nós estivemos dirigindo a igreja evangélica pentecostal Chunizinho Americana. Então, nós temos uma longa experiência ministerial. E eu quero dizer para você que vale a pena. Não desista. Salmo 139 é uma realidade em nossa vida. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus nos via quando ainda nós não estávamos informes. Então, coloque uma coisa em seu coração. Tem jeito para a sua vida. Tem jeito para a tua família, para esse membro da tua família. Não desista. E sempre coloque algo em seu coração. Deus acima de tudo. Porque Deus, ele muda a vida do homem. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o canal Lázaro Santos, né?
que nos deu essa oportunidade aí para nós estarmos aí trazendo esse testemunho. Fico feliz, depois de muitos anos. Eu até dizia, se um dia, na época era CD, né? Quem me dera de poder gravar um CD. E hoje nós estamos aqui contando testemunho aí para vocês aí, ao vivo no YouTube, amém? Deus abençoe, irmão Lázaro, Deus abençoe, amados ouvintes, internautas. Deus abençoe a vida de todos vocês.